Prezados exploradores da mente e do potencial humano, sejam bem-vindos ao nosso espaço de reflexão. Hoje, vamos mergulhar em um tema que, como uma corrente invisível, molda nossos destinos e determina quem nos tornamos. Preparem-se para desvendar, porque algumas jornadas se perdem pelo caminho, enquanto outras chegam ao seu porto seguro. Antes de nos aprofundarmos, já deixem aquele like maroto e se inscrevam no canal para não perderem nenhum dos nossos próximos encontros. Temos um vasto oceano de conhecimento para navegar juntos. Você já se pegou pensando por que é que tanta gente engrena em algo e, de repente, a gasolina parece acabar, deixando o projeto a meio caminho? Ou por que tantos de nós sonham alto, com a cabeça nas nuvens, mas acabam com os pés fincados, no mesmo chão de sempre? É uma pena ver a inspiração, aquela faísca que acende a alma, virar fumaça e o entusiasmo, que parece um motor a todo vapor, desvanecer, levando junto as esperanças de sucesso. Carl Jung, um verdadeiro mestre da psique, tinha uma sacada genial. O verdadeiro calcanhar de Aquiles da nossa alma não é a queda, mas sim a nossa própria capacidade de nos iludir. E nessa era de excessos, talvez a maior das ilusões seja a de que um empurrãozinho de motivação seja o bastante para nos levar adiante. A motivação, meus amigos, é como um sopro de vento, um arrepio que percorre a espinha por um instante. Ela chega de mansinho, dá um chacoalhão na gente, um beliscão que nos impulsiona, mas, num piscar de olhos, ela se esvai. E quando ela some, como sempre faz, o que é que nos segura? O que nos impede de cair de cara no chão? A chave, o elixir, que nos mantém firmes, Jung chamou de força psíquica estruturante. Hoje em dia, a gente dá outro nome para essa força: disciplina. A motivação tem o perfume do novo, o brilho do que acabou de sair da embalagem. Ela é viciante, uma verdadeira sereia a nos chamar para o abismo, e por isso, tão traiçoeira. Vivemos tempos em que somos instigados a buscar um empurrãozinho para tudo. Quer perder uns quilos? Vá lá, assista a um vídeo que te coloque para cima. Precisa se dedicar aos estudos? Corra atrás daquelas frases de efeito que pulam no Pinterest. Sonha em virar a página da vida? Maratone um documentário que te inspire a 1000. Mas Jung, com a sabedoria de um ancião, já nos alertava. O nosso inconsciente não se dobra à vontade alheia. Ele responde aos símbolos que o cercam, às repetições constantes e à estrutura que lhe damos. O grande problema da motivação é que ela é uma verdadeira madame, que só se mostra em dias de festa. Ela precisa do sol a pino, daquela trilha sonora que embala a alma, do bom humor que nos tira do chão e, claro, da recompensa imediata, como um doce para uma criança birrenta. Ela é igualzinha a essa criança mimada. Só age quando lhe apetece. E quando a vontade some, ela se senta, cruza os braços, bate o pé e paralisa tudo ao redor. A disciplina, por outro lado, é um sussurro no ouvido, uma sombra discreta. Ela não busca os holofotes das redes sociais, não faz discursos inflamados e não joga promessas ao vento. Ela é a firmeza em seguir adiante, mesmo quando cada célula do seu corpo implora por um tempo. E Jung dizia que uma vida que faz sentido não é aquela que te serve em bandeja de prata, mas sim aquela que te oferece um norte. E a disciplina? A disciplina é o farol que aponta para essa direção, mesmo quando a neblina é densa. Enquanto a motivação é uma flor que brota do entusiasmo, a disciplina é uma árvore robusta que finca suas raízes na dor da derrota, na repetição incessante, na escolha teimosa de não se curvar. Ela é o que molda o esforço bruto em um hábito polido, a dor que aperta em força inabalável, o caminho incerto em um destino traçado. Pode soar estranho, mas a disciplina também carrega em si um poder de cura. Jung nos ensinava que a nossa mente busca, acima de tudo, o equilíbrio e que muitos dos nossos males, a ansiedade que nos consome, o desânimo que nos arrasta, a impulsividade que nos desvia, são apenas a mente gritando por uma vida sem um prumo.
A disciplina é o traço que delimita, que impede o caos interno de transbordar. Ela é a cerca que protege, a parede que sustenta, a ordem que organiza a bagunça. Quem vive à deriva, sem disciplina, não está apenas desorganizado. Está, na verdade, perdido dentro de si mesmo, como um barco sem leme. Existe uma dor que pouca gente se atreve a tocar. A dor de se olhar no espelho e não reconhecer a si mesmo. A dor de saber que a estrada poderia ter sido mais longa, de carregar sonhos pela metade, de ver talentos enterrados sob a montanha da procrastinação. Jung afirmava que o inconsciente se rebela quando a gente desvia do nosso propósito. E essa rebelião, essa insurreição interna, tem um nome: sintoma. Ansiedade, que sufoca noites em claro, uma apatia que rouba as cores da vida, crises existenciais que nos tiram o chão. Tudo isso pode ser um grito silencioso. Quando a disciplina se torna parte do seu DNA, você não está apenas pavimentando um futuro, mas, acima de tudo, realinhando o seu centro. Ela é uma mestra ingrata. Não te aplaude no primeiro passo, nem te oferece prêmios de consolação. Ela te coloca à prova, como um ferreiro que forja o aço. Tira a emoção da jogada, te joga no chão e sussurra: e aí, vai continuar ou vai desistir? Muitos veem essa fase como um atestado de fracasso, mas Jung, com a sabedoria de quem desvendava almas, diria: é exatamente nesse ponto que o inconsciente testa o quanto você está comprometido com a sua jornada. A disciplina, a verdadeira, atravessa aquela fase em que tudo parece em vão, em que o esforço não rende frutos. É ali, nesse deserto, que nasce a força mais genuína, a força de quem escolheu seguir, mesmo sem mapa e sem garantias. Você pode sonhar com o mundo inteiro, com galáxias e universos, mas se não tiver a disciplina para construir essa ponte, esses sonhos viram um fardo pesado. Eles não te impulsionam, eles te esmagam, porque lá no fundo você sabe que poderia ter sido muito mais. Jung acreditava que todo potencial que não ganha vida se transforma em uma sombra que nos persegue. E o peso dessa sombra é justamente a cobrança silenciosa do que você optou por não se tornar. A disciplina é a arquitetura que ergue pontes. Ela une a intenção ao ato, transformando a energia que antes estava dispersa em um fluxo direcionado. Existe uma versão sua que ainda está adormecida. Um eu que vive do outro lado da constância, que só emerge quando você rompe a barreira da resistência sem olhar para trás. Jung ensinava que a individuação é a arte de se tornar quem você realmente é. E esse processo exige estrutura, renúncias e uma repetição quase ritualística. A disciplina não é sobre fazer só o que te agrada. É sobre fazer o que precisa ser feito, com a teimosia de um escultor que, dia após dia, lapida sua obra, até que você se apaixone por quem você está se tornando. Tudo na vida tem um preço. A disciplina exige esforço, uma paciência de Jó e uma persistência de formiga. Mas a ausência dela cobra juros altíssimos. Arrependimento, uma estagnação que amarga a alma e uma dor que se acumula, como entulho. Disciplina é sofrimento com um propósito maior. A falta dela é sofrimento, sem sentido, sem eira nem beira. Jung alertava que ignorar o chamado da sua própria essência leva à neurose. E pasmem, muitos estão adoecendo porque fecham os ouvidos para aquela voz que ecoa lá no fundo que diz: levanta, segue em frente, faça, mesmo que a vontade não apareça. Muitos acham que a disciplina é uma prisão, uma camisa de força. Mas, na verdade, ela é a mais pura forma de liberdade. A liberdade de não depender de um pico de energia para agir, de não ser refém das suas próprias emoções, de construir uma vida com significado, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Jung ensinava que a verdadeira liberdade é um estado de espírito, e você só a alcança quando não é mais escravo do prazer efêmero.
Disciplina é o volante do autocontrole. E autocontrole, meu caro, é poder. Você não precisa estar em êxtase para agir. Você precisa estar comprometido até a medula. Disciplina é a arte de escolher o que você deseja mais intensamente no futuro, em vez do que você quer agora. E essa escolha, por menor que pareça, é um divisor de águas que transforma destinos. Jung diria que a pessoa que vive em sintonia com o seu propósito não precisa de estímulos externos. Ela tem um farol interno que a guia. Então, se você está aí, esperando o dia perfeito, a vontade perfeita, o momento perfeito, pare. Simplesmente comece. Porque a disciplina, como um rio que corre para o mar, vai te levar a lugares que a motivação, essa borboleta, jamais conseguiria alcançar. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas o que você ouviu aqui pode ser apenas o pórtico para um novo começo. Se existe algo aí dentro de você que sabe que veio para mais, se uma parte sua despertou ao longo destas palavras, então preste atenção a esse chamado. Carl Jung, com sua visão aguçada, nos lembrava que aquilo que mais precisamos estará exatamente onde menos queremos procurar. E muitas vezes, o que você mais anseia não é uma dose extra de entusiasmo, mas um compromisso silencioso e inabalável com a sua própria evolução. Você não vai chegar lá de uma vez, num piscar de olhos. Você vai chegar um dia de cada vez, com a disciplina de um artesão, com a constância de uma rocha e com escolhas que ninguém vê, mas que, no silêncio dos seus dias, estão construindo tudo o que você um dia sonhou. Se este vídeo tocou a sua alma de alguma forma, não deixe essa chama se apagar. Curta este conteúdo, pois isso ajuda a espalhar essas reflexões para mais pessoas que, como você, buscam um sentido maior. E, acima de tudo, inscreva-se no canal. Aqui, você encontrará mais do que apenas vídeos. Encontrará reflexões que acendem a alma, palavras que alinham o seu caminho e verdades que, mesmo que às vezes pareçam duras, libertam o seu ser. Afinal, o mundo não precisa de mais gente cheia de gás momentâneo, ele precisa de gente comprometida com a sua verdadeira essência. A gente se vê no próximo vídeo.